Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro, onde a gente se reúne para fazer o Evangelho no lar e fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Mello, eu sou terapeuta e tenho aqui esse grupo de mulheres onde a gente se encontra semanalmente para poder fazer o Evangelho no lar, essa prática que é tão poderosa, espiritual e que ajuda a gente a se conectar com a espiritualidade e, claro, né, aprender, se conectar com os ensinamentos de Jesus para que a gente possa transformar a nossa vida cada semana, transformar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o nosso coração. E espero que esse vídeo hoje traga para você um pouquinho mais de conexão com a espiritualidade. Vou pedir para que você não acelere esse vídeo, porque é importante que a gente se conecte com a espiritualidade no tempo real, no tempo que se requer. Apesar da gente ter esse recurso, esse vídeo não é um tipo de vídeo para a gente utilizar esse recurso, vamos dizer assim, né? Aqui embaixo eu deixo sempre nos vídeos um link, caso você queira conhecer o meu processo terapêutico, e também o link do grupo onde a gente se reúne, onde eu mando o link do nosso encontro e onde a gente troca ali informações, troca ali experiências. Então, se você quiser participar, é só você clicar no link e entrar no nosso grupo, tá bom? Peço desculpas à minha voz, mas estou saindo de uma crise de sinusite. Então, a minha voz pode ser que falhe um pouco, mas o que importa aqui é a nossa intenção. Então, peço que você coloque aí, se você nunca fez o Evangelho em casa, peço que você coloque uma garrafa de água, um copo de água aí do seu lado, para que os espíritos possam abençoar e fluidificar com a sabedoria que a gente vai acessar aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar? Então, vou pedir para que todas vocês que estão aqui comigo, você que está assistindo no YouTube, feche os seus olhos nesse momento. E eu peço que você agora eleve o seu pensamento a Jesus. Vai respirando profundamente. E vai deixando todas as preocupações, todos os pensamentos, tudo aquilo que você tem que fazer depois daqui, as coisas que você está pensando que você de passado. Vamos dar uma pausa em tudo isso e vamos se conectar com o momento presente. Acalmando o nosso coração, acalmando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento e focando o nosso pensamento em Jesus. Imagine que o Senhor está à sua frente agora, nesse momento. E na sua mão, uma caixa. Caixa essa que você, nesse momento, vai colocando todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas angústias, tudo aquilo que nesse momento pode estar atormentando o seu coração e a sua cabeça. Todas aquelas coisas que você não consegue controlar. E vai imaginando que essas coisas que são tão subjetivas às vezes vão ganhando uma forma e vão sendo colocadas dentro dessa caixa. E ao colocar tudo de negativo aqui nesse momento, pode estar tirando você do seu eixo, você vai entregar essa caixa para Jesus. Você vai entregar como no movimento
de pedido de ajuda, como no movimento de desapego, como no movimento de confiança. Então entregue com confiança tudo aquilo que tira sua paz nesse momento para Jesus, liberando do seu coração, da sua mente, das suas mãos, abrindo espaço para receber todas as soluções, todas as bênçãos, todos os milagres que Ele pode te oferecer. E quando você entrega, suas mãos ficam vazias. Vazias e com espaço para receber todas as soluções que você precisa. Então, visualize Jesus entregando uma nova caixinha para você. Caixinha essa que tem intuição, que tem bênçãos, que tem milagre, que tem força, que tem fé, que tem benevolência. E receba essa caixinha. E vá colocando tudo isso dentro de você. E ao se preencher de tudo que Jesus tem de bom para te oferecer, imagine que agora você abre as portas da sua casa, as portas e janelas da sua casa, para receber Jesus, para receber os espíritos de luz, que sempre estão aqui nos acompanhando, que sempre estão aqui à disposição caridosamente para limpar nossa casa, para limpar os nossos pensamentos, limpar o nosso coração. E nós agradecemos imensamente nesse momento a presença dos espíritos que estão aqui agora. Pedimos gentilmente que vocês fluidifiquem a nossa água para que possamos beber da sabedoria que vamos acessar hoje através do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim agradecemos imensamente toda a espiritualidade que nos acompanha e que estão aqui conosco nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E eu vou fazer aqui a nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor que abrasa a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, e assim será, graças a Deus. Então vamos lá. Que a palavra de hoje venha a tocar nos nossos corações e de todas as pessoas que de alguma maneira vão acessar esse conteúdo em algum momento, independente do tempo, independente do espaço. Nossa, tem um capítulo aqui que é bem polêmico. E vamos entendê-lo juntos. Eu já li algumas vezes, mas a gente vai aprender juntas hoje um pouco mais sobre ele. Capítulo 23. E tem moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe. E tem uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27, 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Nossa, já me veio uma intuição aqui do que isso quer dizer. Eu li isso tantas vezes, não consegui entender. Mas agora já me veio uma palavra que vai ajudar a gente a entender o que isso quer dizer. Certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca de Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou que não é menos provável o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido pensamento a atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso primeiro saber se ele a pronunciou na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí mais tarde sua tradução para a palavra dia,
e na crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influi sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia a que ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem o seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. Para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perifrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e do Evangelho em particular. Se não se leva em conta o meio no qual Jesus viveu, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar a palavra ódio da acepção moderna, como contrário ao espírito do ensinamento de Jesus. Nossa, eu lembro que quando eu entrei em contato pela primeira vez com esse capítulo, né, veio a palavra ódio, tipo, quem não odeia seu pai e sua mãe, meu Deus, como assim? Não tem nada a ver com Jesus isso daqui, né? Como é que pode ser tão... E aí esse capítulo explica, traz muito essa questão do quanto a gente tem que aprender a interpretar, porque às vezes uma palavra que lá em Portugal é normal, né? Então, vamos supor aqui, vou usar um exemplo que me veio aqui agora. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente chama alguém de rapariga, ou essa pessoa ela é muito nossa amiga, ou a gente está insultando essa pessoa. Lá em Portugal, rapariga, na verdade, não quer dizer nada mais nada menos que uma menina, que uma mulher. Então, quando a gente escolhe estudar espiritualidade, a gente precisa saber interpretar, porque essa história, por exemplo, todo mundo conhece essa passagem, né? De que é mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente fala assim, meu, como assim um camelo? O que é o camelo? O que isso significava? E aí, na verdade, o camelo, o que ele queria dizer, na verdade, naquela época, as cordas eram feitas de pelo de camelo, e o nó que era dado nas cordas era um nó chamado camelo. Então, quando a gente vai estudar espiritualidade, a gente precisa ter muito essa cabeça aberta de trazer para a atualidade. E quando eu abri aqui, e eu tentei muitas vezes interpretar o que Jesus queria dizer com isso. E aí eu falei, sabe quando trava, você fala, putz, caiu bem no capítulo que para mim ainda é um desafio elaborar, mas que automaticamente já me veio, porque a gente está aqui numa egrégora linda e maravilhosa, e a espiritualidade está aqui, e soprou na minha orelha. Então, se a gente pudesse trocar a palavra odeia aqui, a palavra seria desapego. Vamos ler usando a palavra desapego, para a gente ver se faz mais sentido? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meus discípulos. Ou seja, para que a gente possa chegar até Jesus de coração, a gente precisa entender que a gente precisa desapegar. A gente precisa aprender a desapegar das pessoas,
A gente precisa aprender a desapegar das expectativas que a gente tem em relação às pessoas, desapegar das ideias que a gente criou. É o desapego. Desapegar da necessidade de controle. Então, aquele que carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então, o quanto eu aceito a minha jornada, o quanto eu aceito os desafios que aparecem na minha jornada, confiando nele. O quanto eu estou carregando a minha cruz, mas confiando que ele está do meu lado. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Desapego. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui, de novo, não é sobre amor, porque a gente já falou sobre isso, amor é respeito, né? A gente é importante. Jesus ensinou a gente. Como é que ele tá falando aqui, ó? Não vai amar seu pai e sua mãe, não. Você tem que ego é esse, né? De Jesus. E não é. É o amor que, na verdade, é o apego. Aquele que é apegado ao seu pai e à sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que é apegado ao seu filho ou à sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando a gente aprende, e não é fácil, tá? Porque nosso ego, ele depende, nosso ego, ele é apegado, o nosso ego, ele não quer que ninguém vá embora, entendeu? Nosso ego quer que as coisas sejam sempre do mesmo jeito. E quando a gente entende, quando a gente é um soltar, é um entregar, é uma capacidade de você confiar do fundo da sua alma de que tudo tem o tempo certo. É uma habilidade de você amar a vida e as situações como ela é. E aí amar tem a ver com respeito. E aí respeito tem a ver com aceitação. Quando a gente consegue, mesmo doendo, mesmo passando por uma situação onde a gente tem que desapegar, onde a gente tem que soltar, onde a gente tem que confiar, vai doer, porque a gente é humano. Mas quando a gente está olhando mais para cima do que para o nosso ego, a gente passa pelo processo de uma maneira um pouco menos sofrida. Dói, que dói, a gente está aqui nessa 3D que vai doer, mas não nos entregamos ao sofrimento. Então, quando a gente perde alguém, quando alguém vai embora, às vezes não é nem um perder da pessoa falecer, mas às vezes é um perder que a pessoa foi embora da nossa vida. E quando a gente consegue lidar com isso, com esse desapego, de deixar ir, quanto a gente consegue confiar de que o movimento que está sendo feito, ele é um movimento perfeito. Então, quando Jesus fala, odeie seu pai e sua mãe, ou não ame seu pai e sua mãe, ele está falando, ele não está falando de literal, mas é sobre desapega, e é sobre se apegue ao que realmente importa, porque as pessoas, elas vão embora. Os nossos bichinhos vão embora. Ou, às vezes, uma situação na nossa vida vai embora. E a gente precisa ir embora, às vezes, para abrir um outro espaço, para vir outras coisas, para vir uma nova mudança, uma nova consciência. Então, que a gente consiga essa semana exercitar esse desapego, né? Que é tão difícil, muitas vezes. Exercitar essa capacidade que a gente tem de canalizar o nosso apego verdadeiro naquele que realmente a gente tem que canalizar, que é Ele, que é Jesus, que é Deus, que é nos ensinamentos dele. E que a gente consiga
confiar, além de tudo, nesses movimentos que acontecem e que a gente precisa desapegar. Então, eu sou muito grata. Nossa, eu tô emocionada. Eu sou muito grata pelo dia de hoje, pela espiritualidade ter soprado, sabe? Essa palavrinha. E porque às vezes tem coisa que eu tô aqui para aprender também, como eu sempre falo, né? Não sei de tudo, não sei de cor o evangelho. Estamos aqui todas para nos desenvolver. E é muito gratificante ganhar essas consciências que vem quando a gente está aqui no Evangelho. Então, um capítulo que para mim era tão estranho, tanto é que o nome do capítulo é Moral Estranha. Era tão estranho, me veio uma clareza, e uma clareza que eu consigo dividir com vocês. Então, eu estou muito feliz, assim, muito emocionada e muito grata por acessar essa consciência e por, de alguma maneira, tocar aí. Eu tenho certeza que a gente precisava ouvir isso no dia de hoje. E para finalizar, vamos para o nosso livrinho, Lulu? Vamos. As emoções. Ignorância. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje e estendendo fraternos braços ao que respiram atribulados na sombra. Diminuirás a penúria que se extinguirá. Por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência. Tudo bom? De novo, para finalizar com chave de ouro, para complementar o que a gente já tinha dito aqui. Então, nessa consciência de desapego, nessa consciência de que a gente tem que canalizar toda essa nossa necessidade de apego que a gente tem a Jesus, a espiritualidade, é que a gente vai vibrar agora por nós mesmas e por tudo que está ao nosso redor. Então, quer falar alguma coisa, Eli? Não? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos agora. E vamos vibrar essa consciência de desapego, essa consciência de respeito, essa consciência de que tudo tem um motivo maior para acontecer e da confiança de todos os movimentos que a vida faz. Vamos vibrar primeiramente por nós mesmas nessa consciência. Que possamos essa semana colocar isso em prática. Vamos vibrar pelos nossos familiares, por aqueles que moram com a gente. Vamos vibrar pelos nossos familiares que não moram com a gente. Vibrar nessa consciência para os nossos ancestrais. Vamos vibrar pelos nossos animais. Vamos vibrar nessa consciência por cada cantinho da nossa casa. Vibrando agora pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro. Vamos vibrar pela nossa cidade. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todas as pessoas que nesse momento pedem por oração e estão em sofrimento, independente de qual tipo de sofrimento. Vamos vibrar pelas crianças que nesse momento passam necessidade, pelas mães que nesse momento não têm recurso para alimentar seus próprios filhos, pelas pessoas que estão morando na rua,
pelos orfanatos, pelos asilos. Vamos vibrar pelas casas de dependentes químicos, pelos hospitais psiquiátricos. E principalmente vamos vibrar por todas as pessoas que nesse momento ainda se encontram inconscientes, tomadas pelos seus instintos. Que essas consciências cheguem nessas pessoas, porque a evolução de uma pessoa aqui na Terra é a evolução de toda a Terra. Que assim seja. E eu agradeço nesse momento grandiosamente aos espíritos de luz que sempre estão aqui nos acompanhando, que trazem aqui as intuições certas, a palavra certa a cada semana. A cada semana que escolhemos nos reunir. Peço aqui aos espíritos de luz que nos acompanham, que autorizem a mudança do nosso dia do Evangelho, que autorizem esse movimento, que na verdade talvez tenha vindo até de vocês, e que tudo flua, e que a gente continue fazendo esse movimento, só mudando o dia, mas com a mesma intenção e com o mesmo coração que colocamos aqui. Agradeço aos espíritos por fluidificar nossa água, para que possamos beber dessa sabedoria e assim conseguimos colocar em prática aquilo que acessamos hoje. Gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Vamos abrir os nossos olhinhos. A você que está no YouTube, espero que essas palavras tenham feito sentido para você, tenham te ajudado de alguma maneira. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. E vocês que estão aqui, como sempre, fiquem aí para a gente bater o nosso papinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo.